Olá, meu nome é Tarsila Rabelo, sou enfermeira, né? Então aí, curte meu canal, sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos falar hoje sobre a banca FGV de 2015, né? Do estado do Piauí, tá certo? Então nós vamos aqui dar uma olhadinha nessas questões, tá? Então quem é que tá apoiando, né? Quem tá ajudando vocês é Tarsila Rabelo, sou eu, enfermeira técnica auxiliar em enfermagem, instrumentadora cirúrgica e secretária estadual do MAI Ceará. Doutora Cristiane Colares, enfermeira técnica em enfermagem, vice-presidente estadual do MAI Ceará. Fábio do Coração, bacharel em Direito, técnico auxiliar em enfermagem, presidente estadual do MAI Ceará, o movimento nacional, o movimento voluntário. Quem quiser fazer parte pode falar com a gente. Dr. Jefferson Caproni, enfermeiro técnico em enfermagem, coordenador da Comissão Nacional dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do COFEM, presidente do MAI Brasil. Milton Gomes, auxiliar em enfermagem e secretário-geral do MAI Brasil. Então, nós estamos aqui, né, com vocês, os comentaristas, estamos aqui debatendo um pouquinho sobre o raciocínio lógico, lembrando que algumas questões eu vou fazer da matemática mais bruta e outras questões eu vou aí, né, colocar o vídeo do professor Guru, né, um professor muito bom de matemática, tá? E aproveita e curte também o canal dele, muito bom ele. Adorei, amei de paixão o canal dele, tá? Então, curte meu canal Enfermeira Tarsila, Jornal da Enfermagem Brasileira. Vamos aos fatos, 24/3/2020, aprovação da Lei 17.186, aqui eu tô falando sobre o FunSaúde, o concurso da FunSaúde, certo? Então, vai cair raciocínio lógico, né, a banca FGV. 24/7/2020, aprovação do decreto 33.691, dia 22 de nove de 2020, no dia 22 de nove teve a correção, certo, de erros de digitação do decreto, e no dia 30 de nove de 2020 teve a live do governador, aonde os órgãos estatutários são nomeados. No dia 1 de 10 de 2020, os órgãos estatutários assumem. No março de 2021, tem um acréscimo de mais um artigo, né, do decreto. E agora nós estamos só esperando o edital e a prova para obtermos sucesso. Então, vamos lá. Então, aqui, gente, essa questão aqui, eu fiz o meu cálculo, certo? E aí eu vou mostrar o cálculo que o professor fez, tá? A grande maioria eu vou mostrar dessa vez que o professor, né, como foi que o professor respondeu, tá? Uma outra que eu vou ficar só com o meu cálculo mesmo. Francisco vendeu o seu carro do valor recebido, usou a quarta parte para pagar dívidas. Então, se ele usou a quarta parte, é um quarto. Então, ele usou um quarto para pagar as dívidas, tá? Ficando o quê? 3/4, certo? Ficando, então, com 21.600, certo? Então, 3/4 é 21.600. Então, Francisco vendeu o carro por quanto, né? Então, vamos lá. Gente, é o seguinte, como foi que eu fiz? Eu me baseei primeiro nisso aqui, né? Primeiro, como é que eu me baseei? Foi assim. Se 3/4 é 21.600, né? Tá faltando ainda um quarto para fechar os 4/4. Então, eu peguei esse 21.600 e dividi por 3, para eu saber quanto é um quarto. Um quarto é 7.200. Então, eu peguei 7.200 e multipliquei por 4. Mas por que por 4? Porque é 4/4, certo? Então, 7.200 vezes 4 vai dar 28.800. E então, a letra é a letra C, tá? Então, 4/4 é 28.800. Um quarto é 7.200 pagos na dívida, tá? Isso aqui foi o meu cálculo, tá? Mas eu vou mostrar aqui agora o cálculo do professor Guru para vocês. Olá, pessoal. Eu sou o professor Ivan Chagas e hoje nós vamos resolver uma questão de frações. Vamos ao enunciado. Francisco vendeu seu carro e do valor recebido usou a quarta parte para pagar dívidas, ficando então com 21.600. Francisco vendeu seu carro por... Pessoal, vamos considerar que o valor do carro que ele vendeu era X. E aí ele diz que do valor recebido ele usou a quarta parte para pagar dívida. Pessoal, qual é a quarta parte de X? É 1/4 vezes X, quarta parte de X. Então ele usou essa quarta parte para pagar dívida e ficou com 21.600. Então se eu pegar a quarta parte
mais os 21.600, eu vou ter o total, que é x. Então o mínimo é 4, fica x, mais 21.600 vezes 4 dá 86.400, que é igual a 4 vezes x, 4x. X vem para cá diminuindo, 3x é igual a 86.400. X é igual a 86.400 dividido por 3. Isso aqui vai dar 2, 2 baixa 6, 8, 24, 2 baixa 4, 8, 0, baixamos mais 2 zeros, então isso aqui é igual a 28.800, que foi o valor que ele vendeu o carro X. Portanto, a alternativa correta, letra C. Espero que tenham entendido e até a próxima. Então, pronto, gente. Então, ele mostrou aí, né? Aqui do mesmo jeito. Algumas questões eu vou mostrar como eu fiz e aí eu vou mostrar como ele fez, tá? Porque do jeito que eu fiz é a maneira mais bruta, né? Da matemática. Né? Lembrando que quando a gente fica muito tempo sem ensino médio é complicado, né? Então, vamos lá. No primeiro turno do campeonato piauiense de futebol, 6 times participaram, mas somente 4 chegaram às semifinais. O número de possibilidades diferentes para o conjunto dos 4 times que estarão nas semifinais é 10, 12, 15, 18, 30. Como foi que eu fiz? Eu peguei, né? Cada time vai jogar A, B, C, D, E, F. Cada um teve a sua oportunidade, certo? Então, eu coloquei aqui os times, certo? E aqui são as possibilidades, né? Então, é B, C, D, E, F. C, D, E, F. Já estou eliminando, certo? D, E, F. E, F. F, somente E. Então, somando as condições, as combinações, certo? A tem 5, B tem 4, C tem 3, D tem 2, E tem 1 e F tem 0. 5 mais 4 mais 3 mais 2 mais 1 mais 0 dá 15. Então, o número de objetos é o mesmo número de posições? Não. Ok? Ordem dos elementos importa? Não. Então, ele é a combinação, certo? Mas, então, qual seria a alternativa? A alternativa seria, né, a 15, né, a letra C. Porém, agora nós vamos ver matematicamente correta, sem ser a maneira mais bruta da matemática. Olá, pessoal. Eu sou o professor Ivan Chagas e hoje nós vamos resolver uma questão de análise combinatória. Vamos anunciar. No primeiro turno do campeonato piauiense de futebol, 6 times participam, mas somente 4 chegam às semifinais. O número de possibilidades diferentes para o conjunto dos 4 times que estarão nas semifinais é... Pessoal, nós vamos utilizar combinação. Por quê? Porque esses 6 times passam 4 e a ordem desses 4, de acordo com a questão aqui, não interessa. Ele não quer saber quem passou em primeiro, em segundo, em terceiro ou em quarto. Então, temos 6 que passam 4. Então, é uma combinação 6, 4. Questão bem simples, pessoal. 6 fatorial dividido por 4 fatorial vezes 6 menos 4 fatorial. Então, aqui em cima, vamos ficar com 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Para a gente poder simplificar com 4 fatorial, aqui de baixo, 6 menos 4, 2 fatorial, que é 2 vezes 1. Simplifica esse 4 fatorial com 4 fatorial, 6 vezes 5, 30, 2 vezes 1, 2, 30 dividido por 2,
15. Então, de 15 maneiras diferentes, pessoal, nós podemos montar os 4 times nas semifinais. Portanto, alternativa correta, letra C. Espero que tenham entendido e até a próxima. É fofo, né, gente? Esse professor, eu amei ele, certo? Espero que vocês também tenham gostado, tá? Tem vários professores no YouTube, mas esse me encantou, tá? Porque o vídeo dele é um vídeo simples, ele faz um cálculo muito bom, certo? E dá para compreender e ainda é meigo, né? Um professor de matemática meigo, né? Vamos lá. Eu fiz aqui o meu cálculo, lembrando, e depois eu vou mostrar o deles, certo? Então, alguns eu fiz assim, outros, né? Lá no final eu fiz só os meus, tá? Em um prédio, há 3 caixas d'água, chamadas de A, B e C. E em certo momento, as quantidades de água em litros que cada uma contém aparecem na figura a seguir, certo? A caixa A tem 700, a B tem 150 e a C tem 350. Então, ele vai fazer o que nesse ponto X aqui? Ele vai abrir, certo? Para interligar uma caixa d'água da outra, tá? Então, eu vou abrir essas torneiras marcadas com X no desenho. As caixas foram interligadas, né? Elas foram interligadas e os níveis de água se igualaram. Então, olha só, aqui tem 350. Então, todas as 3 têm que ficar no mesmo nível. Esse aqui tem 700, então ele vai doar para cá e para cá, né? Então, para ficar, vamos pôr uma média de 400, aqui vem 50, não é isso? Ok? Conforme aqui o item, a caixa C ganhou 50 litros, para ficar 400. Para ficar 400, foi o quê? Foi 250 que entrou aqui, tá? Para ficar 400. E aqui tem 350, então tá errado. O item 2. O item 1, a caixa A perdeu 300. Perdeu 300, sim. Para doar para cá e para doar para cá. Então, o item correto, né, é o 1 e o 3, tá certo? A letra C, como foi que eu fiz esse cálculo? Caixa A perdeu 300, caixa B perdeu 250, né? A caixa B recebeu 250 da caixa A caixa C recebeu 50 da caixa A, então 700 mais 150 mais 350 dá 1.200. 1.200 dividido por 3 dá 400 litros, certo? Para você saber por que eu escolhi 400. Mas nós vamos, claro, né? Agora, sem ser a matemática bruta, para o professor Guru pedir ajuda. Olá, pessoal. Eu sou o professor Ivan Chagas e hoje nós vamos resolver uma questão de médias. Vamos ao enunciado. Em um prédio, há 3 caixas d'água chamadas de A, B e C. E em certo momento, as quantidades de água em litros que cada uma contém aparecem na figura a seguir. Abrindo as torneiras marcadas com X no desenho, as caixas foram interligadas e os níveis da água se igualaram. Considere as seguintes possibilidades. A caixa A perdeu 300 litros, a caixa B ganhou 350 litros, a caixa C ganhou 50 litros. É verdadeiro o que se afirma em... Então, pessoal, ele diz que abriu aqui as torneiras e elas ficaram com o mesmo nível da água. De água, como é que a gente calcula isso? Através de média. A gente soma todos e divide por 3. Então, 700 mais 150 mais 350 dividido por 3. Vamos achar a média, a quantidade média dessas 3 caixas aqui. Então, isso aqui vai dar 1.200 dividido por 3, que é igual a 400. Então, depois que ele abriu essa torneira, todas as 3 caixas ficaram com 400 litros. E aí ele quer saber, a caixa A perdeu 300 litros, se ela tinha 700 e foi para 400, então ela sim perdeu 300 litros. Primeiro aqui está correto. A caixa B ganhou 350 litros, ela tinha 150, para 400 ela ganhou 250 litros e não 350. Então a segunda está errada. E a caixa C ganhou 50 litros, se ela tinha 350 e foi para 400, ela sim ganhou 50 litros. A 3 está correta.
Então é verdadeiro que se afirma em 1 e 3, somente 1 e 3. Portanto, pessoal, a alternativa correta, letra C. Espero que tenham entendido e até a próxima. Pronto, nós vamos aqui para a próxima. Essa daqui só tem o meu raciocínio, tá certo? Então, nós vamos lá. É a letra E, mas nós vamos ver por que a letra E, tá bom? Um grupo de 6 estagiários, certo? 6 estagiários, então aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Foi designado para rever 50 processos. E cada processo deveria ser revisto por apenas um dos estagiários. Então, preste atenção. E cada processo deveria ser revisto por apenas um dos estagiários. No final do trabalho, todos os estagiários trabalharam e todos os processos foram revistos. Então, se todos trabalharam, ele não disse que um leu mais, outro leu menos. Ele só falou que todos trabalharam, certo? E foram revistos. E todos foram revistos. É correto afirmar que, gente, se eu for fazer o cálculo de dividindo para cada um, se eu tenho 50 processos, certo? Se eu for dividir 50 para 6 pessoas, vai ficar, em média, de 8 processos para cada um, tá? Então, 8, 8, 8, 8, 8 e 8. Se ficar 8 processos para cada um, vai sobrar 2 processos. Então, 8, né, vezes 6, dá 48, né? Aí fica 2 sobrando. E aí, como é que vai ser? Esses 2 sobrando, que ficaram 2 sobrando, nós temos 2 possibilidades. Ou uma pessoa lê mais 2, ou ela lê 9 e a outra lê 9, tá certo? Então, vamos lá. Esse aqui leu 8, leu 8, leu 8, leu 8, leu 8 e leu 8. Então, ficaram 48. Tem 2 para terminar de ler. Ele disse que todos os processos foram revistos. Então, o que é que pode acontecer? Ou uma pessoa leu mais de 2 processos para fechar os 50, ou um leu 9 e o outro leu 9. Como é que eu vou saber qual é o correto diante dessas alternativas? Tem que prestar atenção. Letra A. Um dos estagiários reviu 10 processos. Ele está aqui afirmando que uma pessoa, um estagiário, leu 10 processos. Certo? Mas vamos analisar. Não é que essa aqui esteja errada. Pode ser que sim, mas também pode ser que não. Pode ser que tenha só revisto 9, né? Então, vamos lá. Todos os estagiários reviram cada um pelo menos 5? Não, no mínimo foi 8, certo? Um dos estagiários reviu 2? Não. Reviram 7? Não. Pelo menos, cuidado, ó, pelo menos um dos estagiários reviu 9 processos ou mais. Então, aqui ele incluiu 9 ou mais. Essa daqui está mais completa do que a letra A, certo? Então, a alternativa, a letra E. Então, pensaremos na pior das hipóteses. A alternativa E diz que temos certeza que pelo menos um dos estagiários reviu 9 processos ou mais. Ele contemplou mais coisas nesse item E. A pior das hipóteses é colocar cada estagiário para trabalhar com no máximo 8 processos. Assim como são 6 estagiários, 6 vezes 8, 48. Recharam 2 processos. Consequentemente, algum estagiário terá que trabalhar com mais de 8 processos para completar o trabalho todo, garantindo assim que pelo menos um dos estagiários reviu 9 processos, né? Ou mais. Gente, essa questão aqui, meu Deus do céu, quando eu fui olhar para ela, eu disse, Jesus, acenda a luz. Mas, gente, é tão fácil essa questão, tão fácil, mas a gente olha assim e vê logo aquela fórmula horrível, né, de geometria, de trigonometria, menina, pelo amor de Deus. Mas é tranquilérrima essa daqui, você vai ficar besta com essa questão. A figura abaixo mostra uma pista circular de ciclismo, dividida em 5 partes iguais, pelos pontos A, B, C, D e E, certo? Os ciclistas Márcio e Paulo partem simultaneamente do ponto A. Então, os dois partem daqui, certo? Vamos continuar a leitura. Percorrendo a pista em sentidos opostos. Márcio anda no sentido horário, então Márcio anda para cá, o Márcio anda para cá,
com velocidade de 10 km por hora. Paulo no sentido anti-horário, com velocidade de 15. Então, Paulo anda para lá, certo? E eles se cruzam várias vezes, certo? Várias vezes. Márcio e Paulo se cruzam pela terceira vez no ponto, né? Então, aqui, gente, eu vou deixar para o professor Guru explicar, certo? Porque ele vai desenhar e fica até melhor, certo? Lembrando que Paulo, né, fica no sentido anti-horário e Márcio no sentido horário, certo? Então, vamos à explicação do professor Guru, que é muito gostosa a explicação, tá? Olá, pessoal. Eu sou o professor Ivan Chagas e hoje nós vamos resolver uma questão de raciocínio lógico. Vamos ao enunciado. A figura abaixo mostra uma pista circular de ciclismo dividida em 5 partes iguais pelos pontos A, B, C, D e E. Os ciclistas Márcio e Paulo partem simultaneamente do ponto A, percorrendo a pista em sentidos opostos. Márcio anda no sentido horário, com velocidade de 10 km por hora. Paulo, no sentido anti-horário, com velocidade de 15 km por hora. E eles se cruzam várias vezes. Márcio e Paulo se cruzam pela terceira vez no ponto. Pessoal, ele está dizendo que eles saem aqui do ponto A, que Márcio anda no sentido horário. Esse sentido aqui é Márcio e ele anda na velocidade de 10 km por hora. Paulo no sentido anti-horário e Paulo anda a 15 km por hora. E ele diz que eles vão se encontrar várias vezes e quer saber a terceira vez que eles vão se encontrar. Pessoal, ele também diz que essa distância entre os pontos são iguais. Se um está andando a 10 km por hora e outro está andando a 15 km por hora, essa distância poderia ser qualquer uma, pessoal, mas vamos supor que seja de 5 km. Cada distânciazinha dessa aqui seja de 5 km. E aí, Márcio, em 1 hora, ele vai andar 10 km. Então, ele vem aqui 5 mais 5. Em 1 hora, Márcio vai estar aqui. E Paulo anda 15 km por hora, então 5, 10. Em 1 hora, Paulo vai estar aqui. Então, a primeira vez que eles vão se encontrar é aqui no ponto D. É a primeira vez. E aí eles continuam circulando. Márcio nesse sentido aqui, horário. Aí Márcio em 1 hora anda mais 10 km. 1, 2. E Paulo, que estava aqui no ponto D, anda 15 km. 5, 10, 15. Então eles voltam a se encontrar aqui no ponto B a segunda vez. Então na segunda vez eles estão no ponto B. E aí Márcio continua andando em 1 hora 10 km, 5, 10. E Paulo daqui também continua andando 15 km em 1 hora, 5, 10, 15. Então eles se encontram na terceira vez aqui no ponto E, que é exatamente o que a questão está querendo saber. Quando eles se cruzam pela terceira vez. Então, eles se cruzam pela terceira vez no ponto E. Alternativa correta, letra E. Espero que tenham entendido e até a próxima. Fofo, né, gente? Professor. É tranquila, você viu essa questão? Você olhando assim, né, você pensa que é coisa do outro mundo. Igual a essa daqui também, tá? Então, não se assuste quando você vê essas questões, tá? Então, a figura abaixo mostra a planta de um salão. Então, essa figura é um pouco feia, né? Os ângulos A, B, C, D e E são retos. E as medidas assinaladas estão em metros, ok? Então, gente, quando o professor for explicar,
né? Ele vai traçar bem direitinho aqui, tá? Quando ele traçar aqui, ele vai dividir a figura aqui e ele vai dividir a figura aqui, tá? Você só vai se atentar quando ele for cortar aqui, né? Porque não vai ser 3 metros, certo? Quando ele for cortar aqui, ele vai te dizer quanto é que vale, que vai valer 4 metros, né? Que vai valer esse lado de cá, ó, e não esse lado de cá, tá? Porque você vê que é um pouquinho mais para baixo aqui, tá? Então, vai ficar, né? Aqui 2, né? Retângulos, né? Isso, acho que é um losango, se eu não me engano, tá? Então, preste atenção sobre a explicação dele, que é melhor que a minha, tá? Bonitinho. Olá pessoal, eu sou o professor Ivan Chagas e hoje nós vamos resolver uma questão de perímetro e área de figuras planas. Vamos ao enunciado. A figura abaixo mostra a planta de um salão. Os ângulos A, B, C, D e E são retos e as medidas assinaladas estão em metros. Então a área desse salão em metros quadrados é... Pessoal, observem que apesar desse desenho feio aqui parecer complicado a gente achar a área, a gente pode dividir ele em 3 partes. Nós vamos ter aqui uma primeira parte, nós vamos ter aqui outra parte, então nós ficamos com um retângulo aqui, outro retângulo aqui e aqui um trapézio de cabeça para baixo. Então agora, pessoal, é só calcular a área de cada uma dessas figuras e somar. Para eu calcular a área desse retângulo, eu preciso saber a base e a altura dele. A altura aqui é 6. A base, se esse lado tem 4, esse aqui também tem 4. Então a área desse retângulo 1 é igual a 6 vezes 4, que é igual a 24 metros quadrados. Esse segundo retângulo, veja que esse lado aqui, ó, tem 4, apesar daqui ter 3. Eu sei então que esse pontinho aqui, ó, até aqui, tem 1 centímetro, 1 metro. 1 mais 3, 4, que é igual a esse tamanho total. Se aqui tem 4, aqui tem 8. Então a área desse retângulo 2 vai ser igual a 8 vezes 4, que vai ser igual a 32 metros quadrados. E por último, nosso trapézio. Eu sei que esse lado aqui, pessoal, do trapézio mede 8. Se tudo aqui mede 6 e esse pedacinho aqui mede 4, então esse aqui mede 2. Se tudo aqui mede 6, ó, eu sei que esse pedacinho mede 1, então esse aqui vai medir 5. Relembrando, pessoal, a área do trapézio é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então, quem é a base maior? 8. Vejam que ele está de cabeça para baixo aqui. Então, base maior, 8. Mais a base menor, 2. Vezes a altura. A altura é 5. Dividido por 2. 8 mais 2, 10 vezes 5 por 2, 10 vezes 5, 50, dividido por 2, 25 metros quadrados. Então, para a gente saber a área do salão, é só somar a área do retângulo 1 mais a área do retângulo 2, mais a área do trapézio. 24 mais 32, 56, mais 25, 81 metros quadrados, alternativa correta aí. Espero que tenham entendido e até a próxima. Gente, é trapézio, né? Foi mal, você tá corrigindo, tá? Tudo bem, né? Você viu que não é difícil, né? Eu tô amando. Eu acho que eu tô começando a gostar dessas questões depois desse professor, né? Porque é muito meigo ele. Essa questão aqui, gente, eu fiz ela dessa maneira, porém tem a explicação do professor já que eu passo o vídeo. Certo? A resposta é 8, mas vamos lá. As fotos dos funcionários de certa seção da prefeitura serão colocadas em um quadro retangular, arrumadas em linhas e colunas. Sabe-se que o quadro deve ter pelo menos 3 linhas e pelo menos 3 colunas. O número de formatos
diferentes, número de linhas e número de colunas, que esse quadro poderá ter Então, vale salientar, né, que tem que seguir a regra de pelo menos, tá? 3 linhas e 3 colunas, tá? Então, eu pensei de uma maneira simples, são 60 fotos, cada coluna deve ter pelo menos 3 fotos, né? Então, eu comecei no mínimo, no caso, 3. Então, eu coloquei aqui, deram 8 possibilidades. Quando eu multipliquei todos, deram 60, certo? 3 linhas, 20 colunas, 20, né? O mesmo número, só que eu inverto, né, as possibilidades. E aí, eu segui esses outros números. Mas isso aqui demora muito, tá? Até você conseguir essas possibilidades. Então, é bem melhor, nesse caso, gente, a gente aprender matematicamente, sem ser da maneira mais bruta nessa questão, que a gente tem que ganhar tempo, né? Então, vamos aprender. Olá, pessoal. Eu sou o professor Ivan Chagas e hoje nós vamos resolver uma questão que envolve divisibilidade. Vamos ao enunciado. As fotos dos 60 funcionários de certa seção da prefeitura serão colocadas em um quadro retangular, arrumadas em linhas e colunas. Sabe-se que o quadro deve ter pelo menos 3 linhas e pelo menos 3 colunas. O número de formatos diferentes, número de linhas e número de colunas que esse quadro poderá ter Pessoal, para a gente achar essa resposta, a gente precisa ver quantos números são divisíveis, são os divisores de 60. Achando esses divisores de 60, nós vamos excluir o que ele deu aqui na questão, que ele tem que ter pelo menos 3 linhas e 3 colunas. O que restar vai ser a quantidade de opções que a gente vai ter. Então, como é que a gente vai fazer isso? Nós vamos pegar os 60, pessoal, e primeiro vamos fatorar ele por 2, 30, por 2, 15, por 3, 5 e por 5, 1. E agora vamos ver quais são os divisores dele. A gente divide aqui mais uma vez e começa com 1 aqui em cima e vai multiplicando. 2, porque todo número é divisível por 1. Começamos com 1. 2 vezes 1, 2. Agora a gente pega esse segundo e vai multiplicando por todos. 2 vezes 1, o 2 já está aqui. 2 vezes 2, 4. Agora o 3. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. E por último 5. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 6, 30. 5 vezes 12, 60. Então todos esses números aqui, pessoal, eles são divisíveis por 60. Eu poderia considerar eles as possibilidades que eu tenho de linhas, já que quando eu multiplicar a quantidade de linhas por coluna, vai dar 60. Se eu tiver uma linha, eu vou ter 60 colunas. 2 linhas, 30 colunas, porque multiplicando dá 60. 4 linhas, 15 colunas. 3 linhas, 20 colunas e assim por diante. Só que ele diz na questão que ele tem que ter pelo menos 3 linhas. Então, a opção de uma linha eu excluo, 2 linhas eu excluo, 2, 4, 6, sobraram 10. Você vai marcar a letra E? Ainda não. Por quê? Porque se eu tiver 60 linhas, eu vou ter apenas uma coluna. E eu tenho que ter pelo menos 3 colunas também. Então, eu não posso ter 60 linhas. E se eu tiver 30 linhas, eu vou ter 2 colunas. Então, eu também não posso ter 30 linhas. Agora, eu posso ter 4 linhas, porque 4 vezes 15 dá 60. 3 vezes 20, 60. 5 vezes 12, 60. 6 vezes 10, 60. Então, qualquer uma dessas combinações aqui
de linhas, eu vou ter a quantidade de colunas correspondentes e somando tudo vai dar 60. Então sobramos com as opções 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Portanto, a alternativa correta, letra D. O número de formatos diferentes são 8. Vou botar aqui do lado, só para ficar mais claro. 3 linhas, eu vou ter 20 colunas, porque 3 vezes 20, 60. 4 linhas, 15 colunas. 6 linhas, 10 colunas. 5 linhas, 12 colunas. 10 linhas, 6 colunas. 12 linhas, 5 colunas. 15 linhas, 4 colunas. E 20 linhas, 3 colunas. Vejam que são as maneiras que eu posso dividir esse quadro, mostrando assim que são 8 possibilidades. Letra D. Espero que tenham entendido e até a próxima. Gente, vocês viram, né? Essa questão é bom depois rever, né? Bem tranquila, mas tem que ter um pouquinho de atenção, né? Então, vamos lá. Alguns aqui eu não coloquei ele para ajudar, tá? A gente vai tentar aqui entender um pouco. Considere a afirmação, né? Mato a cobra e mostro o pau, tá? Então, a gente tem que compreender sobre a questão de negação lógica dessa afirmação, certo? Então, eu coloquei aqui uma explicaçãozinha antes sobre negação de proposições. Eu tenho uma conjunção, a disjunção, a disjunção exclusiva, tá? E aí eu tenho um exemplo na negação, na condição e na biocondicional. Na conjunção, nega a primeira, troca o i por o, certo? Nega a segunda, ok? Já na disjunção, nega a primeira, troca o ou por i, nega a segunda. Disjunção exclusiva transforma em bicondicional, ok? Então, exemplo, ou João é rico, ou Pedro é bonito. Negação, João é rico, se e somente se Pedro é bonito. Na condicional, repete-se a primeira parte, troca o conectivo por i e nega-se a segunda parte. E a bicondicional transforma em disjunção exclusiva. Então, o que é que acontece? Como é que eu sei que essa negação, né, lógica dessa afirmação, que é uma negação, certo? Se eu mato a cobra e mostro o pau, a alternativa correta vai ser a A. Não mato a cobra ou não mostro o pau. Eu troco o i por o, certo? Nego aqui e nego aqui, certo? Eu nego a primeira e nego a segunda, ok? Então, aqui, nesse item B aqui, o que está errado é só porque ele não trocou a conjunção, certo? A terceira, ele não negou a segunda parte. O item D, ele não negou a primeira parte e manteve o I, tá? Aqui manteve o I também. Aqui não negou a primeira parte, ok? Então, mato a cobra e mostro o pau. Não mato a cobra ou não mostro o pau, certo? Não mato a cobra ou não mostro o pau. Seria a alternativa correta dessa questão, ok? Aqui, gente, tem uma explicaçãozinha. Eu coloquei aqui a resposta correta a 32, tá? Mas nós vamos ver por que foi que eu marquei a 32. Cada um dos 160 funcionários da prefeitura de certo município possui nível de escolaridade fundamental, médio ou superior. O quadro a seguir fornece algumas informações sobre a quantidade de funcionários em cada nível.
homens, mulheres, fundamental 15, 13, médio 30, superior 36, tá? Então, nós vamos achar aqui. Sabe-se também que desses funcionários, exatamente 64 tem um nível médio, tá? Desses funcionários, os números de homens com nível superior ok? Total de pessoas, 160 conforme falou aqui em cima. Nível médio, 64, ok? Ele fala, né? Sabe-se também que dos funcionários exatamente 64 tem o nível médio, ok? Então, número de homens com nível médio vai ser 64 menos 30, né? Que vai dar 34, certo? Então, o número aqui de mulheres que vai ter é 34. Então, o número de homens com nível médio é 30, certo? Ok? E ele diz que tem 64. Então, 64 menos 30, aí aqui no número de mulheres, você vai colocar aqui 34, ok? E tem ensino médio. O que acontece? Continuando. Soma-se todos os valores da tabela, ok? Então, gente, continuando. Eu tenho 15, que tá aqui. Eu tenho 30, que tá aqui. Eu tenho 13, que tá aqui. Eu pedi para você colocar 34, que a gente acabou de achar, e 36. Tudo isso vai dar 128, certo? Só que eu tenho 160 pessoas. Para eu descobrir quantos homens têm um nível superior. Então, 160 menos 128 vai dar 32. Então, aqui vai ser 32 homens com nível médio, ou minto, com nível superior, que a gente fala nível de graduação, né? Então, porque ninguém é superior a ninguém, tá? Então, resposta é 32, tá certo? Alguns eu não coloquei ele, porque eu achei mais tranquilo, ok? Então, vamos lá. O conselho diretor de uma empresa teve os mesmos 5 membros desde o ano 2012. Na última reunião deste ano, de 2015, vamos supor que nós estamos em 2015, na última reunião deste ano, de 2015, o membro mais velho tinha 58 anos. Foi substituído por um mais jovem, mas a média de idade dos membros do conselho ficou igual à média das idades na mesma época, de 2012. Na reunião de 2015, a idade do novo membro do conselho era de... São 5 membros, certo? 3 anos a mais. 3 vezes 5 dá 15. O membro que está saindo tem 58 anos. 58 anos menos 15 dá 43, certo? 43. De 2012 para 2015, passam-se 3 anos. Logo, cada funcionário tem um acréscimo de 3 anos em suas idades, certo? Assim, a soma de suas idades aumenta em 15 anos. 5 funcionários vezes 3 anos, 15 anos, certo? E para que a média de 2012 seja igual à de 2015, a idade do mais jovem deve ser 15 anos a menos da idade do mais velho, que irá sair. 58 menos 15 dá 43, né? 43 anos, certo? Então, só para você entender. Então, são 5 membros, certo? 3 anos a mais. Então, 3, né? Vezes 5, 15 anos, né? Aqui. Então, só para você compreender, tá? Então, o membro que está saindo tem 58 anos. 58 menos 15 dá 43 anos, ok? Então, nós vamos lá. Em uma empresa com 40 funcionários, um funcionário é considerado novo quando está na empresa há pelo menos 5 anos. E é considerado antigo quando está há mais de 5 anos ou mais. Atualmente, há 14 funcionários novos na empresa, 18 funcionários com curso superior e 16 funcionários antigos que não possuem curso superior. O número de funcionários novos com curso superior é... Gente, eles adoram mexer nisso aqui, tá? Não sei se vocês perceberam, eu vou já pedir ajuda do professor, tá? Algumas, né, eu consegui fazer
sem a ajuda dele, né? E outras eu acredito que é bom, sem ser na força bruta, também ensinar, tá? Então, eu fiz aqui, na força, né? Na força bruta aqui, eu peguei 14 funcionários novos, com 18 funcionários com curso superior, 16 funcionários antigos, deram 48, certo? Então, aí, gente, nessa empresa tem 40 funcionários, então 48 menos 40 deu 8, certo? Deu 8, ok? Mas eu vou pedir a ajuda do professor, porque, né, a maneira mais bruta, né, não dá, às vezes não dá certo. Então, vamos lá. Olá pessoal, eu sou o professor Ivan Chagas e hoje nós vamos resolver uma questão de operações fundamentais. Vamos ao enunciado. Em uma empresa com 40 funcionários, um funcionário é considerado novo quando está na empresa há menos de 5 anos e é considerado antigo quando está há 5 anos ou mais. Atualmente, há 14 funcionários novos na empresa, 18 funcionários com curso superior e 16 funcionários antigos que não possuem curso superior. O número de funcionários novos com curso superior é... Pessoal, primeiro ele diz que essa empresa possui 40 funcionários. Então, na minha empresa, eu tenho 40 funcionários. Depois ele me diz que atualmente há 14 funcionários novos. Então, desses 40, pessoal, eu tenho 14 funcionários novos. Se o total são 40 e 14 são novos, então eu tenho 26 funcionários antigos. Depois ele me diz que 18 funcionários possuem curso superior e 16 funcionários antigos não possuem curso superior. Pessoal, desses funcionários antigos, ele está dizendo que 16 não possuem curso superior. Se 16 não possuem curso superior e o total são 26, então eu tenho que 10 possuem o curso superior. E antes aqui ele me falou que 18 funcionários dessa empresa possuem curso superior. Então, pessoal, se dos 18 que possuem curso superior, eu sei que 10 antigos possuem, então sobraram 8. Então, 8 desses funcionários novos possuem curso superior, que é exatamente o que ele está querendo saber na questão. O número de funcionários novos com curso superior. Então, são 8. Alternativa correta, letra C. Espero que tenham entendido e até a próxima. Bem mais interessante, né? O cálculozinho dele, né? Então, né, a gente adapta aí pro dele, tá bom? Então, nós vamos aqui, certo? Essa daqui eu fiz, né? A partir do ano de 1852, quando a cidade de Teresina foi fundada, certa igreja resolveu promover de 7 em 7 anos uma festa, em homenagem a Nossa Senhora do Amparo, a padroeira da cidade. Esta festa ocorre, então, em 1859, em 1866 e assim por diante, certo? Então, estabelecendo uma tradição de 7 em 7 anos, tá? Mantendo essa tradição, a próxima festa será realizada em... Então, eu fiz manualmente de 7 em 7 anos, só que eu fiz manualmente aqui de 70 em 70 anos para eu chegar até os dias atuais. Fiz manualmente, né, de 70 em 70 anos até chegar a 1929. Depois de 1999, eu fiz de 7 em 7 anos. De 1859 mais 70 anos, foram 10 festas. Então, foi, né, a 10ª festa foi em 1929. De 1929 mais 70 anos, foram também 10 festas. E foi a 20ª festa. Depois foi 1999. Depois foi 2006. Depois foi 2013. Depois foi 2020, né? Como essa prova é antiga, né? Se tivesse nos dias atuais, a próxima festa seria realmente em 2027. Mas como é uma festa antiga, né?
de 2015, né? Então, nesse período de 2015 aqui, então a próxima festa seria em 2020, a letra D, tá? Se fosse nos dias atuais, né? Exemplo, hoje nós estamos em 2021, a próxima festa seria em 2027, tá? Então, alternativa D de dado, ok? Francisca tem um saco com moedas de R$1. Ela percebeu que fazendo grupos de 4 moedas, sobrava uma moeda. E fazendo grupos de 3 moedas, ela conseguia 4 grupos a mais. E sobravam 2 moedas. O número de moedas no saco de Francisco é... Então, aqui, gente, esse cálculo eu deixei para o professor, né, guru, falar para vocês, ok? Olá pessoal, eu sou o professor Ivan Chagas e hoje nós vamos resolver uma questão de equações do primeiro grau. Vamos ao enunciado. Francisca tem um saco com moedas de R$1. Ela percebeu que fazendo grupos de 4 moedas, sobrava uma moeda. E fazendo grupos de 3 moedas, ela conseguia 4 grupos a mais e sobravam 2 moedas. O número de moedas no saco de Francisca é... Pessoal, vamos considerar X o nosso total de moedas. E vamos chamar de Y o total de grupos que ela fazia com essas moedas. Total de grupos, no caso aqui, com 4 moedas e depois com 3 moedas. Então, o total de grupos. Pessoal, se eu pegar o meu total de moedas X e dividir por 4 moedas, nesse primeiro caso, eu vou ter o total de grupo Y e ele diz que sobrava 1. Meu resto é 1. Eu peguei X, dividi por 4 moedas. Achei a quantidade de grupos que ele formou de 4 moedas e sobrou 1. No segundo caso, eu peguei o X, dividi agora por 3 moedas. Ele formou grupos de 3 moedas. Dividi por 3. E ele diz que agora ele formou 4 grupos a mais. Então eu vou ter aqui Y mais 4 no meu quociente. E ele fala que o resto agora foi 2. Então agora ficou fácil, pessoal. Se eu tenho aqui, ó, 4Y mais 1 é igual a X. Esse vezes esse, mais esse aqui. Se eu pego 3 vezes Y mais 4 mais 2, quociente vezes aqui o divisor, mais o resto. Então, vai ser igual ao X. Veja que eu tenho X igual a isso e tenho X igual a isso. Eu posso igualar. 4Y mais 1 é igual. Já vou multiplicar isso aqui. 3Y mais 3 vezes 4, 12 mais 2. Passando os 3Y para cá e o 1 para cá. 4Y menos 3Y é igual a 12 mais 2, 14. Menos 1, 4y menos 3y, y, 14 menos 1 é igual a 13. No primeiro caso, pessoal, ele formou 13 grupos. No segundo, formou 17 grupos. Mas não é isso que ele quer na questão. Ele quer o total de moedas. E o total de moedas é X. Então é só a gente escolher uma dessas duas equações aqui para substituir. Vamos substituir nessa aqui. Então eu sei que X é igual a 4 vezes Y, eu já tenho Y, que é 13, mais 1. 4 vezes 13 dá 52, mais 1 é igual a 53. Então o total de moedas que ela tinha eram 53 moedas. Alternativa correta, letra B. Espero que tenham entendido e até a próxima. Gente, esse é um crânio, né? Essa questão assim aqui deu uma dor de cabeça. Isso aqui eu não consegui fazer ela na força bruta, não. Aqui eu pedi ajuda do professor, certo? Aqui eu peguei essa resolução, certo? Só para você também compreender, tá certo? Então vamos lá, mas eu achei melhor
a explicação do professor, né, do que é isso daqui, tá? Então, vamos lá. Renato falou a verdade quando disse: corro ou faço ginástica. Acordo cedo ou não corro. Como pouco ou não faço ginástica. Certo dia, Renato comeu muito. É correto concluir que nesse dia, Renato, certo? Então, primeiro, né, nós vamos ler aqui. É correto concluir que nesse dia, Renato, né, correu e fez ginástica, não fez ginástica e não correu, correu e não acordou cedo, acordou cedo e correu, não fez ginástica e não acordou cedo, tá? Então, vamos lá. Na tabela do ou, basta que uma preposição seja verdadeira para que a sentença seja verdadeira. A informação, né, que a FGV nos dá é que Renato comeu muito, certo? Então, portanto, parte-se da premissa que a preposição Renato comeu muito é verdadeira, certo? Então, vamos lá. Como pouco é falsa, porque ele disse que comeu muito, certo? Ou não faço ginástica, né? Até então não disse nada verdadeiro. Para ser verdadeiro, necessariamente Renato não fez ginástica, já que comeu muito, né? Então, ao outro item, corro, né? Corro tranquilamente, ou faço ginástica, né? No caso, a gente colocaria como falsa. Como Renato não faz ginástica, ele corre, certo? Se uma for ou faço ginástica, né? Uma ou outra. Então, acordo cedo, né? Beleza, verdadeira. Ou não corro, falsa. Ou ele acorda cedo, ou ele não corre, certo? Então, no caso do Renato, ele corre, certo? E ele acorda cedo, ok? Corre e acorda cedo. Portanto, é possível concluir que, né, Renato, esqueci de colocar uma asinha aqui, não come pouco, não faz ginástica, corre e acorda cedo, né? Então, vamos lá. Da alternativa aqui, certo? Que eu coloquei aqui para vocês, tranquilamente, né? A letra D, que ele acorda cedo, ou ele corre, que é a correta, certo? Tranquilamente. Aqui, gente, tem a explicaçãozinha, certo? Você pode, né, parar e dar uma lidinha. Então, a letra A, correu e fez ginástica, errado. Renato corre e não faz ginástica. Letra B, não fez ginástica e não correu. Errado, Renato não fez ginástica e corre. Correu e não acordou cedo. Errado, Renato corre e acorda cedo. Letra D, acordou cedo e correu. Correto. E, portanto, gabarito da questão. Isso mesmo, Renato acorda cedo e corre. Letra E, não fez ginástica e não acordou cedo. Errado, Renato não faz ginástica e acorda cedo, tá? Então, explicaçãozinha aí pra vocês, tá? Em um saco há 3 bolas brancas. Eles adoram essas bolas, viu, gente? Eu já resolvi até questões aqui com vocês sobre essas bolas, né? 3 bolas amarelas e 3 bolas vermelhas. Eles adoram essas cores. 2 delas são retiradas ao acaso. A probabilidade de que essas bolas sejam de cores diferentes certo? Então, para dar esse valorzinho aqui, tá bom? Eu vou, para vocês aqui, eu também tenho um cálculozinho, tá? Que eu deixei aqui para vocês, tá? 3 bolas brancas, amarelas e vermelhas, 9 bolas. A probabilidade de se retirarem 2 cores iguais para uma cor, né? Eu fiz aqui o cálculozinho, né? Ok para vocês. Mas eu vou apostar, né, no meu professor. O meu professor explica bem melhor do que eu, tá? Nessa parte aqui, tá? Olá, pessoal!
eu sou o professor Ivan Chagas e hoje nós vamos resolver uma questão de probabilidade. Vamos anunciar. Em um saco há 3 bolas brancas, 3 bolas amarelas e 3 bolas vermelhas. 2 delas são retiradas ao acaso. A probabilidade de que essas bolas sejam de cores diferentes é... Pessoal, eu estou com 9 bolas dentro do meu saco, 3 de cada cor e essas cores diferentes, 3 brancas, 3 amarelas e 3 vermelhas. A primeira bola que eu vou tirar, pessoal, ela pode ser qualquer uma, então minha probabilidade é 1. Eu posso pegar ou uma branca, ou uma amarela, ou uma vermelha, qualquer uma bola. Então minha probabilidade da primeira bola é 1. Vamos supor que eu tirei uma bola amarela. Depois que eu tirei essa bola amarela, eu fiquei com 8 bolas dentro desse saco. 2 amarelas, 3 brancas e 3 vermelhas. Ele quer a probabilidade de que essas bolas sejam diferentes. Se a primeira bola que eu tirei foi amarela, sobraram 8 bolas dentro do saco. Então meu universo agora são 8 bolas. E para ser diferente da amarela, pessoal, quantas bolas eu posso puxar diferente? Se eu tenho 8, 2 são amarelas, eu tenho 6 chances das 8 de puxar uma que não seja amarela. Então, 6 de 8. Tenho 6 chances em 8 de puxar uma que não seja amarela, já que eu já tinha puxado a primeira amarela. Então, simplificando isso aqui, 3/4. Então, minha probabilidade de puxar 2 bolas e que essas bolas possuam cores diferentes é de 3/4. Uma questão bem simples, pessoal. Alternativa correta, letra A. Espero que tenham entendido e até a próxima. Gente, pois é, para você ver, né? Então aqui eu doidei aqui, tá? Mas tem um cálculozinho aqui. Mas o cálculo dele é bem melhor, tá bom? Mas você pode ficar com as 2 opções. Então, gente, eu vou agradecer. Foi 1 hora de live, tá? Então, o material vai estar aí na descrição do vídeo, aí abaixo, tá bom? Então, podem baixar. Se vocês não conseguirem baixar, entre em contato comigo aí nos comentários do YouTube aí, que eu dou um jeito e vai dar certo todo mundo ter esse acesso, tá bom? Então, até mais e muito obrigada.